Olá, tudo bem? Muito contente de estar de volta aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Graziela Oliveira. Esse canal se chama É Alzheimer e Agora. Se você não conhece, se inscreve, segue, curte, compartilha. Nós temos também uma página no Facebook. Aqui nós estamos procurando trazer conteúdos para falar sobre o Alzheimer, como se prevenir desta doença, como cuidar de quem tem essa doença e como cuidar de si próprio. O objetivo do nosso canal é levar para o maior número possível de pessoas um conteúdo que possa trazer mais qualidade de vida, tanto para quem cuida, quanto para quem é cuidado, e também para as pessoas que ainda não possuem e têm o risco de desenvolver essa doença. Então, peço para vocês, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque é dessa forma que a gente vai ampliando isso. Gente, estou muito contente, graças a Deus a gente está entrando aí em 2021. Se Deus quiser, vai ser um ano de boas notícias, vai ser um ano onde a gente vai ter aí, se Deus quiser, a vacina, vamos ficar na torcida para tudo dar certo. Hoje, eu quis trazer uma convidada que ela tem uma importância na minha vida que vocês não imaginam. Aliás, é por conta dela, e em especial por tudo o que eu vivenciei com ela, é que esse canal nasceu. Foi ela que me fez acreditar que eu era capaz. Então, para a gente estrear 2021, eu quis trazer Ana Paula Dias. Vou apresentá-la para vocês. Ana Paula Dias é atriz e diretora especializada em Meisner. Ela é empreendedora, ela tem a Be True, e ela tem um espaço cultural aqui em São Paulo incrível, O Andar. Oi, Ana. Eu tô até suando frio, de tão feliz que eu tô. Você não imagina o quão feliz eu estou com a sua presença aqui hoje. Mas com essa apresentação você quase começa me fazendo chorar, fica difícil assim. Muito obrigada, é um prazer e uma honra mesmo poder participar desse trabalho lindo que você está fazendo e tão importante mesmo, para que as pessoas possam, de alguma forma, passar por essas histórias com um pouco menos de sofrimento, né? Porque a gente tem as questões e complicações da vida, mas a gente não precisa passá-las com tanta sofrência, com tanta dureza, né? Eu acho que você está mostrando isso para todas essas pessoas, então parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Você deve estar se perguntando, nossa, uma atriz e diretora no canal? Vou contar para vocês. Eu conheci a Ana em 2013, já faz um tempo, né? Nossa, a gente já vai fazer aí um aniversário de 10 anos quase. Quando eu conheci a Ana Paula, eu também levei um susto, né? Que eu me inscrevi para fazer o que eu imaginava que era uma palestra e era um curso da técnica Meisner. Lá em 2013, isso foi fundamental para que eu conseguisse administrar, conviver e cuidar do meu pai da forma que eu cuidei, com tanto amor, com tanto zelo e, em especial, sem um sofrimento gigantesco. Então, Ana, eu quero começar falando de algo que você me ensinou lá no passado e que hoje está até assim na moda, as pessoas estão muito buscando isso, falam disso, viver o agora. Você, para mim, é uma mestra em ensinar isso, porque foi graças a esse aprendizado que hoje eu consigo cada vez mais me focar no presente. Então, eu vou pedir para você explicar para as pessoas que não sabem o que é Meisner, como começa todo esse trabalho, o que é viver o agora, como que a técnica desenvolve isso. Bom, Meisner é um método de interpretação que foi criado por um cara que se chamava Sanford Meisner, e é um trabalho de interpretação, mas que eu gosto de dizer que Meisner é para a vida. Por quê? Porque é um trabalho profundo na escuta ativa, no trabalho da presença, de você conseguir cada vez mais se permitir estar no momento presente, deixando as coisas acontecerem, e assim poder lidar com o que de verdade está acontecendo e não com as loucuras que ficam na nossa cabeça. Eu uso loucura num lugar de os ruídos mesmo, que a gente vai criando, né, com preocupações, com medos, porque a mente ela está sempre ou no passado ou no futuro, né? Então, quando a gente fica na mente, isso para os artistas, a gente está em cena, pensando no que a gente vai fazer e tal, você não está no presente. Então, em geral, a potência e a escuta do agora diminui. Então, o trabalho do Meisner, com o princípio dele, né, da repetição, que é o exercício base, é para que as pessoas
trabalhem o músculo do estar no presente, no agora. Então, respeitando os impulsos, as vontades e lidando com as consequências dos seus atos. Até eu brinco, né? Numa das primeiras aulas eu falo, pode tudo, se você tem que arcar com as consequências, isso não é uma ameaça, isso é livre-arbítrio, que a gente tem na vida também. Por isso que eu acho que Meisner é um profundo trabalho também do viver. Uma das coisas que eu também tenho falado muito é porque as pessoas falam, nossa, mas Meisner parece muito mindfulness, mas Meisner parece meditação. E eu digo, gente, todo mundo está buscando meio que a mesma coisa. São formas de se praticar para que se esteja. Mas, quanto mais a gente também quer tanto, menos a gente tem a tendência do estar. Por isso que é importante o exercício, enfim, e toda essa prática. Ana, isso foi fundamental para mim. Eu me lembro que lá em 2013 o papai ainda era bem ativo. Ele ia me levar, me buscar. E eu gosto muito do Meisner, por quê? Porque você me ensinou isso, a viver o agora, a viver o momento presente. Então, quando eu cuidava dele lá naquela época, que ele ainda era muito ativo, você o conheceu, ele falava, eu não imaginava que ele ia chegar numa fase que ele já não ia mais falar, que ele ia usar fralda. Então, eu consegui viver todos os momentos com ele. Isso, sempre que eu estava, às vezes, num momento difícil, eu me lembrava, eu tenho que viver o agora, eu tenho que aproveitar o agora com ele. E a técnica tem também, vou falar, que são as situações imaginárias, extremas imaginárias. E isso, gente, é maravilhoso. Porque na minha vida, eu vou contar uma experiência. Eu estava fazendo, né, o Meisner 1, e aí você pediu que a gente fizesse uma técnica imaginária, e eles tinham me levado no curso, ele e a Michelle. E quando eles foram embora, eu imaginei que eles tinham sofrido um acidente e morrido. E aquilo para mim foi tão forte, foi tão difícil, né? Que quem estava lá sabe que foi um processo. Só que até nisso foi muito importante, porque como eu tive a oportunidade de viver verdadeiramente situações tão extremas, quando elas aconteceram, e eu vivi, quem sabe, todas as histórias aí, situações muito extremas e difíceis, eu consegui passar por isso e superar isso, entendendo que o agora estava difícil, que eu tinha que respirar, é o que você fala, escuta, aceita. Aliás, é uma coisa, eu vou entrar já nesse assunto que eu quero que você fale sobre a gente validar as emoções, que é uma outra coisa que eu aprendi com você. Bom, vou pegar então esse gancho da situação imaginária. A proposta que o Meisner faz, só para as pessoas entenderem, né, não é um exercício de tortura, pelo contrário. O que ele propõe e o que ele entende, né, por isso que ele desenvolve todo esse pensamento, é que a gente tem um costume de achar que a gente tem controle sobre qualquer coisa, da vida e sobre nós mesmos, enfim. Só que a vida, ela é um profundo descontrole. A gente cria a ideia de controle para que a gente possa ter um mínimo de tranquilidade. E com a técnica e com a prática, o que a gente começa a ter? A aceitação de que nós não temos controle. Mas, se eu estiver aqui, presente, eu vou lidar com a situação no melhor possível do agora. Então, uma coisa que ele fala muito é, você não sabe o que você faria até ter que fazer. Por isso que ele propõe a situação imaginária também. Por quê? Porque é uma forma da gente praticar outros lugares emocionais, de comportamento, de sentimentos, enfim, de reações dentro da gente, descobrir esses lugares a partir de um momento ali em cena ou durante os exercícios que não é a realidade, mas que poderia ser, porque é a realidade daquele momento do agora. Por isso que ele cria uma situação imaginária. Porque a imaginação consegue fazer com que todos os sentimentos, até os hormônios, iguais à realidade aconteçam, né? Porque no fundo, a gente precisa aceitar. Acreditar é uma coisa que não necessariamente a gente faz nem na vida, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa pra gente, a gente fala, não acredito. A primeira coisa que a gente fala. Então, uma das partes da prática é a aceitação. Talvez você realmente não acredite, mas você tem que aceitar que aquilo está acontecendo e que aquilo é uma realidade naquele momento. Então, por que é tão importante isso, né? Quando você fala, eu fiz lá a situação imaginária e passei por esse momento e tal. Dentro do trabalho, você cria a situação imaginária, vive a situação imaginária ali, dentro da realidade do agora, e lida com o agora, com o que está acontecendo mesmo. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, porque a gente não é ensinado desde sempre a lidar com as nossas emoções, a gente de verdade é tomado pelas emoções. E isso em cena é super prejudicial, porque você para de escutar e você pode machucar alguém verdadeiramente. E também na vida real, porque
por causa da falta de escuta dos nossos sentimentos, muitas vezes, como a gente não sabe lidar com o que a gente está sentindo, porque a gente não sabe nomear o que a gente sente, não sabe o tamanho do que está sentindo, a gente acaba às vezes sendo estúpido, grosseiro, descompensado. Esse descompensado, em geral, tá por quê? Porque ainda não existe nenhum tipo de generosidade, acolhimento e honrar o teu próprio sentimento. Entender que o trabalho da escuta do Meisner é sim uma profunda escuta do outro, mas que quando você ouve o outro, você pode se escutar também. Não é se anular, pelo contrário, é validar tudo o que está acontecendo. E aí posso fazer a ligação para a validação das Por coisas? favor, porque é incrível isso. Isso que você fala da escuta também é outra parte muito importante. E eu falo a escuta de maneira geral, a gente não escuta. Eu aprendi muito isso também com você. Quando eu falo que quando eu falo que é uma figura que tem uma importância gigantesca, é isso, é muito significativo. Essa técnica realmente, quem me conhece sabe que eu sou fã e isso mudou a minha vida. É uma outra importância que tem dentro do Meisner é a gente aprender a escutar, né? E validar os nossos sentimentos. Eu quero, por favor, se você puder explicar mais um pouquinho sobre tanto a validação quanto a escuta mesmo. Porque o que ele propõe e isso é um pensamento que pode ser de budismo, pode ser de 1 milhão de outras coisas, e com certeza as pessoas já devem ter ouvido falar sobre, que a gente só existe em relação, né? Então eu só existo nesse momento agora porque eu estou em relação ao meu próprio corpo, eu estou em relação ao meu ambiente, eu estou em relação a você. E essa relação está acontecendo. Se eu não te escuto, eu fico fazendo monólogo, né? Em cena, mas também na vida, que é o que muitas pessoas fazem. Eu fico na minha verdade, você fica na sua verdade, e a gente só discute, a gente não conversa, a gente não entra numa comunhão de relação. Porque eu não preciso concordar com você, mas eu preciso aceitar que existe esse ponto de vista e que ele me afeta dos mais variados níveis. Então, quando a gente está repetindo, por exemplo, e eu falo muito, só repete. O que isso quer dizer? A pessoa, só para as pessoas entenderem mais ou menos como é que é, eu, por exemplo, estou aqui com a Gra, eu falaria alguma coisa que eu estou vendo nela, começaria assim, ela vai repetir, e aí Vamos fazer uma eu simulação. repito. Quer fazer uma simulação? Quero. Você sorriu. Eu sorri. Você sorriu. Eu sorri. Você pareceu tímida. Eu tô tímida. Você está tímida? Eu tô tímida. Você se surpreendeu. Eu me surpreendi. Você se surpreendeu. Eu me surpreendi. Foi. Você ainda está tímida. Eu tô tímida. Foi. Vamos passar rápido por isso, mas Por quê? Porque estar com o outro de verdade, estar ali no presente, é uma das coisas, para mim, né, mais potentes e bonitas que existe na nossa existência. E, felizmente ou infelizmente, na verdade, por causa do dia a dia e das outras obrigações, enfim, da sociedade que a gente vive, pouco a gente está onde nossos pés estão. Em geral, a gente está onde a gente quer estar, ou onde a gente gostaria que a gente não tivesse estado, né? A gente está ou no passado ou no futuro. E se estar no presente é muito grande, é muito grandioso, por quê? Porque é você aí, na sua potência, comigo aqui, na minha potência, e a gente entendendo o que talvez seja a maior beleza, que é sermos seres humanos, com todas as nossas coisas. Então, uma questão do validar, que a gente fala muito, que eu falo bastante na aula, principalmente, as coisas coexistem. A gente formatou muito para simplificar, né, e até para conseguir viver, são bilhões de pessoas, imagina como é para ter um mínimo controle de uma sociedade. Então, a vida foi sendo formatada também, né? Então, as pessoas, elas falam, você está feliz, porque você está sorrindo, né? Ou você está triste, então você chora. Então, quando uma pessoa chora, em geral, as pessoas associam a tristeza. Quando, na verdade, se você está numa felicidade extrema, você chora, né? Então, a gente foi fazendo equivocadas relações com o que a gente sente, com que como aquilo reverbera no corpo e como lidar com essas coisas. Por isso que para a gente, ator e atriz, isso é muito importante, porque a gente está exercendo um trabalho de vivermos outros seres humanos. Se a gente não conhece os nossos sentimentos e as nossas emoções minimamente, é difícil a gente poder dar espaço para esses outros sentimentos e emoções que podem acontecer, que teoricamente não são nossos. Uma das crenças também que a gente coloca ali, né, um dos pensamentos, é que uma vez que é você que está vivendo, é seu aquilo. Então não tem como você se desassociar, né? Isso é um. Então, entender que tudo no mundo nos afeta, isso é uma verdade, até fisicamente, se a gente for estudar física,
O ar que bate, às vezes eu realmente sinto, mas às vezes é tão sutil que em algum lugar em mim sente, só que ele não é uma ventania, então às vezes eu não reconheço ele como vento. Eu falo, é uma brisa e diminuo isso. Isso eu tô falando de uma coisa física, né? Mas se a gente for falar dos sentimentos, quem nunca, por exemplo, sentiu alguma coisa e falou assim, não, mas eu só tô um pouquinho triste. Ou, não, mas isso aqui não é que eu tô triste, eu tô só um pouquinho quietinha. A gente diminui os sentimentos, porque a gente tem uma tendência de idealizar como é que seria se eu tivesse isso. Gosto muito quando você fala disso. Você fala do ator quando entra em cena, né? Você tá feliz Faz o aí. feliz. Ai, tô feliz, nossa, consegui. Tipo, raramente você vai fazer isso na vida. Você pode, mas assim, as coisas viram clichês na vida e hoje, né, em dia, a gente tá com uma TV na mão, né? A gente tá com uma câmera infinitamente se mostrando e querendo ser coisas, e pouco se é, porque a gente quer muito ser outras coisas, né? Então, realmente é um momento muito complicado. Então, imagina você que está passando por esse momento onde existe uma pessoa que sempre existiu ali, e aos poucos, de alguma forma, essa pessoa ela começa a se desfazer em algum lugar, mas ela ainda está ali. E isso também quer dizer que você, em algum lugar, se desfaz no outro, no nosso entendimento. Isso sou eu tentando minimamente poetizar, porque para mim é um ponto muito forte. Acho que, até brinquei, né, já falei isso para a Gra, que às vezes eu estou criando situação imaginária para as pessoas sempre acham que, por exemplo, a morte é uma das piores coisas, e eu digo, você já imaginou o que é uma pessoa que te ama muito, te olhar, e nunca mais ter aquele olhar de reconhecimento de quem você é? Existe toda uma história que é minimamente diminuída, né? Então, se a gente não sabe lidar com isso, até de entender quão triste isso é, quão difícil é, realmente a gente fica numa luta e endurece um monte de lugar na gente. Então, o validar de que sim dói às vezes, que sim cansa às vezes, que sim você tem raiva do mundo porque isso está acontecendo, que sim essa pessoa está te enchendo o saco, e que, sim, é uma pessoa, você tem que ir lá respeitar, mas às vezes é difícil mesmo. Às vezes, meu Deus do céu, estou falando isso pela 40ª vez. Sim, mas é que eu até estava dizendo isso, né, que eu acho que uma das coisas mais poéticas, mas ao mesmo tempo também mais difíceis é entender que, em geral, as pessoas mais velhas, né, que em tendência têm Alzheimer, né, elas são geralmente as pessoas que ficam nos lembrando do passado. E nesse momento, quanto mais a doença começa a aumentar, né, você passa a ser a memória dessa pessoa, você passa a ser o resgate desta pessoa da realidade, né? Então, acredito que é tão importante esse mínimo conhecimento e validação de sentimentos e emoções, porque são muitas coisas que acontecem. Então, até por questões de educação social, né, que a gente não pode tal coisa, isso acaba desvalidando sentimentos que são únicos e genuínos, e que se você valida, não é para supervalorizar ou desvalorizar, ele vai ter o tamanho naquele momento, e você vai conseguir ser muito mais respeitosa, você vai conseguir ser muito mais genuína e honesta com o que você está sentindo e com a pessoa. Porque, sim, não é culpa da pessoa, mas você entende que se você está num nível de estresse absurdo, de repente você fala, meu Deus do céu, que raiva que eu estou sentindo de você, porque você está doente. E se a gente não valida isso na gente, o que eu quero dizer com validar, é que seja bem importante, tenha consciência de que isso está acontecendo. Também. Você não está desamando essa pessoa, você continua amando essa pessoa. Só que existe um lugar em você que também tem raiva de estar nessa situação nesse momento, que também tem tristeza nesse momento, mas que também tem alegria, porque talvez tenham coisas que é bom que a pessoa está esquecendo, sei lá, entende? A gente endurece muito e a gente fica muito formatado, às vezes, em lugares por questões culturais de culpa, e que também impedem a gente de entender todos esses sentimentos e emoções. Então, esse lugar do validar o que você está sentindo no momento presente é muito importante, porque é isso, assim, você chegou cansada do trabalho e ainda agora vai ter que trocar fralda, sei lá, ou você vai ter que explicar para a pessoa onde que é o banheiro, ou qualquer coisa que seja. Chega uma hora que a tua vontade é falar, mano, que se exploda tudo isso, eu não quero estar vivendo isso. Só que se você está no momento presente, você fala, meu, eu estou muito cansada. Então, isso altera a minha percepção do presente. Então, por isso que a escuta é um lugar de você escutar como você está hoje, porque sim, isso está transformando a tua relação com o que está acontecendo com você.
Então é óbvio que se você descansa e você vai cuidar de uma pessoa depois de descansada, você está numa qualidade de presença. Quando você está muito cansado e você tem que cuidar dessa pessoa, a sua qualidade é diferente. Não é que é ruim, é diferente. E se a gente aprende a lidar e validar, a tendência de qualquer tipo de violência verbal ou física, qualquer tipo de desamor acontecer é muito menor. Por quê? Porque você entende que você está cansada, você respeita o seu cansaço, não supervaloriza ou desvaloriza, você deixa ele estar no tamanho que está, e ainda assim respeita a pessoa que também está ali no presente, passando por mil questões que a gente nem sabe às vezes, né? Não Nossa, sei nem isso se fez é sentido, mas muito enfim. sentido. Você foi falando, eu me lembrei um dia que eu tinha que comprar roupa para o papai. E eu levei ele no shopping. E é exatamente isso. Era extremamente desgastante chegar no shopping, levar ele para experimentar a roupa, porque ele já não coordenava. Levanta a perna, senta, entrar no vestiário masculino, já tem toda aquela situação difícil. Hoje está um pouquinho melhor, mas lá no passado já era difícil, era complicado. Eu estava cansada num dos dias. E aí me passou essa lembrança, porque eu estava realmente naquele momento com muita raiva. Mas não era dele, era da situação de ter que estar lá. Eu estava cansada, eu tinha trabalhado o dia inteiro. Viver tudo isso era muito desgastante também. Não, é o que você falou, não é só poesia. Aliás, a gente faz ser uma poesia em alguns momentos para facilitar e aceitar, mas a gente validar que estou cansado, estou de saco cheio, poxa vida, ter que ainda ir lá no shopping, comprar roupa, não quer experimentar, faz realmente a gente até ter mais paciência. A gente aceita a nossa raiva para a gente conseguir não repassar ela para o outro, né, Ana? Eu aprendi muito isso com esse trabalho de escutar o que eu estou sentindo, validar, respira, valida, aceita. É isso que você está sentindo, se permite sentir isso, mas, por outro lado, não prorroga isso também. Você fala muito isso, né? Já foi, já o minuto passado já é passado, né? Não fica, Já morreu, né? já É. morreu, valida o agora, valida o seu sentir de agora para você prosseguir também, né? Porque senão a gente fica nisso mesmo, ou tá lá no passado, ou tá lá no futuro, mas nunca tá validando o que tá sentindo agora e entendendo e aceitando o que a gente está sentindo agora, né? Até porque a tendência, porque é fluxo mesmo, é que se você vai aceitando os momentos do agora, aquilo que aconteceu há um minuto atrás já pode ter se transformado completamente. E como a gente fica apegado naquele lugar, a gente não vê o que já está acontecendo. Então, sim, às vezes a pessoa fez alguma coisa que te incomodou, só que 2 segundos depois ela pode ter feito uma outra coisa, e porque você estava presa lá, você não viu, então não te transformou, então você vai carregando, vai empurrando esse peso. E por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esse estudo e essa prática, não do abafar e não do ser complacente, mas sim respeitar a nossa humanidade, respeitar os nossos cansaços, respeitar as coisas que a gente sente, respeitar que é difícil, respeitar que ninguém tem que ser mártir ou super-herói das coisas. Que vai ter dia que você precisa chamar um cuidador, que você tem que chamar, né? Eu tive, óbvio, uma experiência muito menor do que essa, que minha mãe ficou machucada, enfim, na quarentena, e teve um lugar em mim que era assim, gente, putz, eu vou realmente colocar uma cuidadora? Não, mas eu posso ir lá cuidar. Aí eu olhei e falei, gente, eu tô me matando aqui, não dá, ou eu consigo ter uma qualidade de vida respeitando ela também, porque se eu vou começar a parar de respeitar ela, vai chegar uma hora que a relação vai enfraquecer, né? Aí você fala para mim, mas Ana, não é todo mundo que tem a sorte de poder ter essa outra pessoa. Mas talvez ter outras pessoas, essa rede de suporte, acredito eu, que é de extrema necessidade e importância, né? E muitas pessoas até têm essa possibilidade, mas tem essa resistência que você falou. Não, porque não vai fazer que nem eu faço, não vai cuidar que nem eu cuido. Que a gente tem esse apego óbvio, né? É o apego emocional de você ter essa referência dessa história com essa pessoa, né? E isso que é difícil. E uma das coisas de você trabalhar o presente é que faria com que até as pessoas que são cuidadoras, né, entenderem que é isso, naquele momento você está se relacionando com essa pessoa. E que existe uma diferença do quem é o pai e de quem é o homem, né, a mãe e de quem é a mulher. A gente associa muito os personagens às personas que a gente é.
Então, eu sou filha, mas eu também sou uma mulher, eu também trabalho, eu também, né, enfim, eu posso ser namorada, posso ser mulher, esposa, a gente também é essas coisas, nós somos todos esses personagens na nossa vida. Então, entender qual é a função que você está cumprindo ali também facilitará para a gente não se sentir tão culpado e obrigado a ter um ou outro tipo de reação, né? Mas sim respeitar realmente tudo que está acontecendo. Assim. Não sei se faz sentido, mas... Nossa, todo sentido. Eu quero falar agora com você uma coisa que foi muito importante para mim, que foi a imersão Meisner. Eu fui fazer a imersão e eu quero linkar com isso, porque foi um momento que eu tive burnout. Eu quis abraçar o mundo, isso ficou tão grande e eu quis ocupar todos os espaços, ser todas as personagens, e aí eu não aguentei. E quando eu cheguei lá, foi num momento muito difícil, né? Eu fui fazer a imersão, e eu me lembro que é até o que deu origem ao canal, foi lá nesse passado, em 2018. Me lembro que você me deu um feedback e você falou assim para mim, que uma das coisas que você mais admirava em mim era a coragem. E a coragem sempre foi algo que eu sempre almejei muito no outro. Eu nunca encontrei coragem em mim. Eu sempre olhava o outro muito corajoso. E quando você me disse isso, me chamou muita atenção. Você falou, Grazi, por que você não compartilha isso que você está vivendo com o seu pai? Tantas pessoas vivem isso também, né? Seria importante também colocar isso para que as outras pessoas soubessem, porque elas vão se identificar. E eu duvidei muito. Eu falei assim, né? Não falo, nunca tive na frente de uma câmera. E aí você falou, tenta. E um dia eu estava em casa e me veio isso, que foi quando nasceu essa ideia de falar sobre Alzheimer. Eu estava em casa trabalhando e aí eu peguei o celular e comecei a gravar e me lembrei desse momento. Então eu quero muito que você também passe para as pessoas e compartilhe com elas a importância da gente acreditar naquilo que a gente tem de capacidade, porque o Meisner faz isso com a gente. Foi graças a essa técnica que eu comecei a perceber em mim algo que eu imaginava que só estava no outro. E quando eu pratiquei, quando eu escutei, eu vi que estava em mim também, né? É que a gente não pode esquecer que nós somos diferentes. Eu sempre digo, né? Nós temos absolutamente todas as coisas no mundo. Todo mundo é igual nesse sentido. A questão é que a sua experiência de vida, mesmo se você tivesse uma irmã gêmea que ficasse lá do seu grudado, ainda assim seriam dois corpos tendo a mesma experiência e reagindo de formas diferentes. Então, quando a gente está falando, né, vou voltar lá, de formatação de sentimentos, emoções e coisas, né, comportamentos, enfim. A gente gosta de formatar. Então, isso para a gente, como ator e atriz no palco, por que é tão fundamental o trabalho? É de você entender que, às vezes, a cena, você acha que a cena deveria ser de um jeito. Só que quando você está lá mesmo, vivendo aquele momento presente, o teu corpo começa a reagir de uma outra forma. E o que existe uma tendência é a pessoa controlar o que ela está realmente vivendo para fazer o que ela acha que é o que ela deveria fazer, que é o certo. E quando eu falo isso no dia a dia, é porque quando a gente está numa repetição, e às vezes uma pessoa olha para você e fala, sei lá, nossa, como você é bonita, e você não se acha bonita, e você acha que nunca a pessoa falaria isso, e você ouvir, esse lugar também da repetição é um lugar de validar e de você absorver. E sacar aonde que é em você e como é que em você as coisas se reverberam e existem. Então, por exemplo, a idealização do que é coragem, do que é uma pessoa corajosa, faz com que a gente fique cego, né? Eu não gosto muito de usar essas palavras porque elas, de uma forma, relacionam-se a uma deficiência, e não é disso que a gente está falando, fisicamente real, né? Mas levam a gente a realmente a colocar tapumes mesmo em lugares internos, né? Fechar portas que estão lá, são sentimentos, emoções e coisas que estão pulsando dentro da gente. E porque a gente idealizou como deveria ser, a gente não consegue se referir àquilo. A gente não consegue nem, de verdade, perceber que aquilo existe dentro de você. Mas que tudo existe dentro da gente. Quando eu escuto um outro, né, existe uma possibilidade, de descobrir coisas em mim que eu não sabia. Por quê? Porque a gente vive uma vida onde a gente está trilhando um caminho meio que, por mais que a gente se desafie, ainda assim está num caminho meio formatado dentro da experiência de sermos quem nós somos, das experiências que nós vivemos.
Então, né, se você tivesse uma gêmea que vivesse as mesmas coisas que você, ainda assim seriam dois corpos completamente diferentes, reverberando o que está chegando, né? Como é que a vida está afetando. E como é que a gente associa as coisas. Porque eu até tenho uma coisa em casa que a minha mãe fala muito assim, ah, mas o seu irmão também, sei lá, eu tenho 2 irmãos, né, então, tipo, ah, o seu irmão também falei isso pra ele e ele não, isso não pesou tanto pra ele. Aí eu sempre falei, mas é que eu sou eu, ele é ele. Muito bom. Então, o como a gente ouve tem a ver com quem nós somos. Isso um. Então, assim como a vida nos deu um vocabulário, uma biblioteca pessoal de palavras, de como se comportar, de como as coisas reverberam e o que a gente sente, a gente também formata como as coisas deveriam ser. Então a gente idealiza, como é que, por exemplo, é a coragem. Existe uma idealização de tipo, o que é ser corajoso? Putz, aquela pessoa que eu vi ali, quando eu vi, eu falei, nossa, isso é coragem. Aí você está criando um vocabulário pessoal. E aí o que acontece é, a gente vai criando o nosso próprio vocabulário à medida que a gente está se relacionando com a vida, né, com o mundo. A mesma coisa por isso que a gente estava falando lá no começo sobre a relação de repetir e de tudo acontece em relação a oportunidade de estar com uma outra pessoa, tipo agora, gente. Isso está gerando referência para a gente de vida, de experiência de vida, de coisas, né? Então, todo momento em que a gente está no presente vivendo uma relação, sempre há algo novo acontecendo. Dito isso, toda vez que eu tô com alguém, por isso que é tão importante a gente viver o presente, porque a chance que eu tenho que, durante a experiência do viver, eu estou ampliando o meu repertório de humanidade e de entendimento de sentimentos, emoções, comportamentos, né? Por quê? Porque senão a gente fica na nossa referência da criança. Talvez você já tenha até conversado com outras pessoas que tenham te dado isso, né? A gente está em constante referência com uma coisa que já aconteceu, né? Porque foi como o cérebro memorizou aquilo, como ele aprendeu. E tem uma história muito fofinha que uma vez a minha prima falou para a filha dela que ela não podia comer chocolate. E aí o marido deu chocolate enquanto ela não estava lá. Quando ela chegou em casa e a filha falou que tinha comido chocolate, ela brigou com o marido, tipo, poxa, eu te falei que você nem ia lá. A filha viu, né? Aí um dia ela está no trabalho, ela recebe uma ligação de uma amiga da filha. Oi, tudo bom? Ela pode comer chocolate? A minha prima falou, lógico que pode. Por quê? Não, porque ela está aqui falando que melhor ela não comer chocolate. E aí ela entendeu que a filha tinha associado que se ela comesse chocolate sem a mãe dar o aval, ela poderia causar briga. Então pensa que isso para mim é um exemplo muito claro de como a gente, quando criança, está entendendo o mundo e está fazendo uma biblioteca ainda muito sem referência. Por isso que também é um trabalho nosso de aprender com a vida. O que isso tem a ver com o que a gente estava falando, né? Por quê? Porque a gente viu alguém, então, né? Estava falando, alguém tendo coragem, a gente falou, nossa, aquilo ali é coragem. Como está fora de você, você se relaciona no lugar do espectador. Você vislumbra, você idealiza como é que será que aquela pessoa se sente quando ela está em coragem. Como é que será que aquilo reverbera dentro dela. E aí, quando você sente em você, porque não é exatamente o que você idealizou, você ignora que aquilo é. Você tem atos de coragem, por exemplo, você teve uma atitude super corajosa, só que como o sentimento ali, né, o comportamento, enfim, o lugar idealizado não se realizou, você ignora que aquilo é coragem. Você fala que é qualquer outra coisa. Você fala assim, ah, não, é porque eu tive que fazer isso. É porque a vida me obrigou a fazer isso, sei lá. Ou, ah, imagina, isso é bobagem, isso não é tão importante quanto, sei lá, uma pessoa que vai no palco e fala. Bom, mas você está entendendo que para você, dentro da tua realidade, você tomar esse passo é um ato super corajoso? Você se colocar na experiência de extrema coragem, por exemplo, né, a gente está falando de coragem. Agora imagina de um monte de outras coisas. Por exemplo, o amor, né? O amor é muito idealizado, do que deveria ser quando a gente está apaixonado, por exemplo. E como não é todo mundo que sente do mesmo jeito, às vezes as pessoas ignoram relações lindas e maravilhosas de profundo amor porque elas idealizaram de como deveria ser. E o ideal é um resultado que está dentro de referências de certo e errado, que é referência de quem, afinal de contas, né? Se não a sua. Então, imagina que é isso. É triste a sua situação? É. Dentro de qual referência? Não é desvalidar. Ah, porque realmente tem gente que está passando fome. É muito mais triste. Tá, mas dentro da tua realidade, isso é um problema. Mas quando você olha dentro da realidade do todo, calma, será que eu preciso dramatizar tanto isso daqui? Não, isso tem um peso. Putz, eu tô triste, realmente me faz ficar triste. Tem alguma coisa morrendo dentro de mim. Mas ainda há vida.
Eu adoro que Clarice dizia muito isso, né? Clarice Lispector dizia, ainda há a vida que tem que ser vivida. Então, essa prática de viver o presente, né? No momento que você fala, por exemplo, poxa, se eu ficasse imaginando o próximo passo dessa doença, por exemplo, como seria difícil. E é o que a gente faz, né? A gente fala, nossa, imagina como é que vai ser minha vida depois que, sei lá o quê. Respira, porque a configuração da tua vida vai estar ajustada diferente, porque existe tempo, existe vida entre um segundo aqui e outro segundo aqui, né? Existe um respiro, porque a vida pode mudar a toda hora. Chaplin dizia, todo segundo é tempo de mudar tudo para sempre. Então, por que a gente também não entende isso como, realmente, por que eu vou me preocupar se quando eu chegar lá vai ter fila, sendo que eu ainda estou dentro do meu carro para sair de casa? Não quer dizer não se cuidar, não quer dizer não tomar todas as providências necessárias, não quer dizer estudar, porque eu acho que é uma coisa importante que, às vezes, a negação das coisas faz com que as pessoas não busquem também conhecimento sobre. E quando a gente é ignorante em alguma coisa, isso nos causa medo, nos causa dor e, em geral, causa repulsa. Por isso que muitas pessoas, acredito eu, são isoladas ou são colocadas de lado dentro da vida das outras. Isso é uma coisa que eu acho muito bonito do que você fez com seu pai, porque o seu pai sempre esteve extremamente incluído na tua realidade. Assim como não só Alzheimer, mas qualquer tipo de doença ou deficiência, as pessoas têm uma tendência de excluir, como fazendo que aquilo não exista. Pelo contrário, você quanto mais, desculpa, até me emocionei, mas porque quanto mais você deixa que as pessoas vejam, mais aquilo vira normal, porque é normal. E as pessoas tendem a, porque não é comum no dia a dia, a gente ignora aquilo como normalidade. E por isso que para mim também acho que é tão importante o momento em que se vive e ter, por exemplo, por que é tão importante você ter esse canal? Porque as pessoas precisam entender que isso existe e precisam entender que tem como viver com. Tem um milhão de outras possibilidades. Porque se a pessoa é ignorante, né, ela não tem o conhecimento da coisa, a tendência é ela não conseguir ver. É o ponto cego, né, que a gente chama. E isso tem na direção, tem em tudo, né? Então, assim como os nossos sentimentos, emoções e comportamentos. Por isso que é importante, sim, a gente se olhar, se validar, não se supervalorizar ou se desvalorizar, mas validar, porque é a forma da gente entender que é como aquilo existe na gente, pode não ser igual ao seu, mas não deixou de ser. Não deixou de, não deixou de ser coragem porque não foi como eu vi naquela pessoa lá, entendeu? Exatamente isso. Incrível isso. Nossa, acho que eu ficaria dias ouvindo sobre isso. Porque isso desperta em mim lugares muito importantes, lugares que até eu desconhecia e depois de tanto praticar, hoje quando você fala assim, você está fazendo, você está praticando e a pessoa fala alguma coisa de você, é isso. Você vai se descobrindo com a técnica, você vai descobrindo lugares em você, você vai se permitindo. Eu vivi tudo isso e vivo tudo isso, eu não me canso de viver, né? É um lugar que eu tenho muito apreço, muito carinho. E eu fico tão agradecida, por mim ficaria por, nossa, dias aqui conversando. Ana Paula Dias, eu brinco que é Ana Paula todos os dias, porque eu Mas eu que gosto sou muito, grata por gente. você. Eu que Não sou é? grata por você de verdade se entregar e sabe, por isso que eu falo que existe uma coragem tão bonita em você e que a gente, como é a gente, acho que até foi isso uma coisa que eu te falei. Como a gente acha que não é aquilo. A gente passa por cima de muitas coisas. A gente não entende como tantos outros diferentes almejariam ter aquilo que a gente tem. Por isso que é importante a gente também ouvir o outro, entender as alegrias e as dores dos outros, porque nós também temos as nossas alegrias e dores, mas é importante que a gente entenda e valide o que a gente já conquistou e como é aquilo na gente. Isso é uma das coisas mais importantes, para que a gente possa lidar com a concretude do que é a vida. Para aí sim, como você faz lindamente, se possa viver ela de uma forma mais potente e genuína. Essas relações que estão em profunda transformação com alguém que tem Alzheimer, por exemplo, ao invés da gente olhar isso como um peso, e porque também o Meisner trabalha tanto a questão da presença, do aceitar o que está acontecendo, e entender que no agora, e tem um outro agora, e tem um outro agora, que não existe o lugar ideal do como deveria ser. Porque pensa,
É óbvio que no mundo ideal, todo mundo gostaria de ter o pai e a mãe até os últimos momentos e essa pessoa ir em paz, de uma forma sem dor, sem sofrimento. Só que isso é um ideal que nem hoje em dia mais é contado assim nas histórias, fábulas, porque é mentira. O romantizar dessas coisas faz com que as pessoas não percebam que a profunda transformação que está acontecendo a todo momento na vida, que está acontecendo com algum familiar, pode ser que não seja tão ruim quanto você está idealizando também. Pode ser que seja suave. Essa mudança ela pode acontecer de uma forma sem tantas pedras no caminho, sem tantas lombadas, entende? No aceitar disso, de, bom, é isso que a gente está vivendo agora. Vamos viver isso agora? Bom, amanhã, putz, isso aconteceu. Difícil, realmente. Nossa, que saco. Mas vamos viver isso aqui agora? Porque é uma profunda transformação. Sim, em algum lugar tem uma coisa que, não sei se te relaciona, mas eu gostaria de falar sobre, que é, uma vez eu ouvi um podcast de uma monja africana, se eu não me engano ela era nigeriana, e ela estava dizendo que o grande problema com as sociedades ocidentais é que a gente nega a morte e coloca ela no lugarzinho escondido. Enquanto que ela fala as tribos, enfim, que estão mais em conexão com a natureza, a cultura oriental, que também tem uma tendência a lidar mais com a questão do natural das coisas, do que é a vida, o ciclo da vida, né, que é a vida, morte, vida, morte, vida, morte. Nessas culturas não se ignora a morte. Dito isso, são as pequenas mortes do dia a dia. Então ela fala, por exemplo, que não é só a morte física, são pequenas mortes de tudo. Então, assim, eu dou um exemplo em aula que é, poxa, nossa, eu vou naquela padaria porque eu vou comprar aquele pão que eu tenho tanta vontade, ai que delícia. Aí você chega na padaria, não tem o pão. Você entende que aquele momento de frustração, existiu uma morte naquele momento, que era uma morte de uma expectativa, de um desejo, de uma vontade. Como a gente tende a ignorar, ou a gente simplesmente fala assim, ah, não, tudo bem, vai, então pode ser esse outro pão. Ou a gente faz isso, diminui, ou a gente supervaloriza. Não acredito, todo dia eu vim aqui, como é que pode, não sei o quê. E aí as pessoas estouram, enfim. Porque a gente não sabe lidar com as pequenas frustrações. Porque a gente não sabe lidar com as pequenas mortes. E uma pessoa que está acompanhando um processo onde existe a transformação, diríamos assim, não só a morte, né? Porque as pessoas têm até medo dessa palavra e a gente esquece que a gente está morrendo e nascendo a todo momento, nas células e tudo mais, mas enfim, existe um profundo processo de transformação de quem é esse ser humano, é que quando uma pessoa tem Alzheimer, isso é o meu modo de ver, a transformação ela é num lugar muito mais concreto, mas que não quer dizer que já não está acontecendo desde sempre. Você mesmo falou, imagina a grade de 2013, imaginar fazer isso hoje. Imagina a grade de janeiro, entende? Do ano passado. E assim vai. Então, assim, a gente está em profunda transformação. É que a pessoa que está numa condição diferente, né, uma condição como uma doença ou algum processo, é mais concreta essa transformação. E aí a gente tem resistência, né? Porque está saindo do nosso controle. Por isso que também a prática do presente é muito importante, porque a vida está a todo momento saindo do nosso controle. Quando a gente honra essa existência, quando a gente honra o viver o dia a dia, porque é difícil, né? Eu estou falando assim, parece que é simples, mas é super difícil. Porque tem a vida. O que você falou que me chamou muita atenção, a gente não pode viver o futuro, ele vai embora, ele vai usar fralda, mas a gente também vai estar num outro momento. Foi isso que eu Sim. aprendi com você. Porque, Você olha, também eu vai vim ter para se cá, transformado, voltei né? para Caraguá, vim para cá. Olha quanta coisa mudou na minha vida, né? E se eu ficasse presa nisso que você falou, de não encarar essas pequenas frustrações, porque realmente ele foi esquecendo de andar, ele foi esquecendo quem eu era, foi gradativo, mas aconteceu. E se eu ficasse apegada, hoje ele parou de andar, não quer andar mais, eu não ia conseguir cuidar dele sem andar, né? E eu acho que é muito rico mesmo. No Meisner, ele foi fundamental mesmo, para que eu conseguisse, o período todo que eu vivi da doença com o papai, desde que eu te conheci, eu faço cursos na Bitrue, você sabe disso, do tamanho do meu carinho, mas porque em especial é através dessa técnica que eu fui trabalhando comigo tudo isso que você falou, toda essa riqueza de conteúdo, de aprender a viver o agora, de aprender a aceitar as pequenas frustrações, de me ouvir,
de olhar e falar, eu estou cansada, eu tô irritada, eu estou frustrada, né? Estou triste, que a gente tem dificuldade, ou a gente também supervaloriza isso. Eu tô triste, você não tá vendo? Tipo, eu tô vendo, mas é que eu não fiz nada para você reagir dessa forma, né? Eu me lembro de um outro feedback que você me deu, que ele me chamou muita atenção. Na hora eu fiquei com raiva, e depois eu fiquei pensando. Aí eu falei, era isso. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo aula e você falou assim, Grazi, eu não sei porquê, mas observa que existem alguns momentos que você fica muito irônica. Eu acho que quando você está talvez irritada, tem algum lugar em você, e eu comecei a perceber, Ana, quando eu me atentei, eu falei, nossa, é verdade. Eu sem perceber, é isso, é trabalhar isso, é se olhar e falar, nossa, eu fico assim. E isso às vezes reverbera no outro de um jeito que não é legal. Que é legal que eu trabalhe isso em mim, observe isso em mim, para que eu também me modifique, para que a minha relação com o outro também seja uma relação mais pacífica, mais de aceitação, né? Mais justa, né? Mais justa. Mais respeitosa. Mas honrando o agora, porque a gente vai se machucar ao longo da vida, óbvio. Só que às vezes a gente faz isso de uma forma aleatória, sabe? Sem contexto. Por quê? Porque a gente não está lidando com... Quando tem contexto, porque a gente tem dificuldade de verbalizar, porque a gente tem dificuldade de, enfim, muitas coisas. Por isso, acredito eu, né? E vou aqui mais uma vez te parabenizar por todo o processo que você teve, pessoal, e tudo o que você está fazendo para proporcionar isso para outras pessoas, que é a gente entender que se a gente quer alguma coisa, ou se a gente tem, né, um processo, qualquer que ele seja, não só com Alzheimer, né, alguém com Alzheimer, mas na vida, né, no trabalho, enfim, é a gente ir aos poucos se capacitando para a gente poder lidar com as coisas. Então, isso que você falou, né, de a gente também vai ser diferente. É óbvio. Se você fica estagnado no momento do passado, você não está aprendendo com o que está a vida te incitando, né? Se você ignora que a pessoa está passando por esse processo, é importante que a pessoa saiba. Você saiba como lidar, você saiba, tipo, quais são os passos da coisa. Porque talvez não chegue nesse lugar, talvez. Mas é importante que eu saiba. Muitas pessoas falam assim, não quero nem pensar nisso. E eu falo, é que você sabe que se você não pensar, não quer dizer que não pode acontecer, né? Só porque você está negando a possibilidade de chegar ali, né? Assim como as pessoas falam, não me fala isso. Não fala assim, sabe? A gente tenta passar a mão na cabeça de coisas que no fundo, a gente está se descapacitando. Olha que loucura. Então, eu acho muito importante que você traga, mais uma vez, né, validando e não supervalorizando ou desvalorizando, mas para as pessoas saberem o que pode ser, o que pode acontecer. É importante a gente saber. É por isso que a gente às vezes faz aula das coisas, não é? E por isso que as pessoas testam coisas, e por isso que os cientistas experimentam, e por isso que muitas vezes eu, em aula, sempre lembro as pessoas, isso aqui não é uma cena pronta, feita. A vida é feita de experimentação. A gente está todo o tempo experimentando. É que a gente não olha para isso como experimentação. Mas pensa, naquela vez que você fala, poxa, e se ao invés de eu comprar a pasta de dente com menta, eu compro a pasta de dente, sei lá, sabor laranja. A gente nem isso faz, sabe? Porque a gente, não, eu vou comprar porque é a que eu já compro, que é aquela. A gente gosta de ter os pequenos controles. Então, talvez a vida seja também uma oportunidade de você olhar para esse ser humano que está ali em profunda transformação e se permitir ver novas facetas dessa pessoa. E isso é uma coisa muito importante. Porque eu gosto que a Gra seja a Gra, que eu formei na minha cabeça. E a Gra gosta que a Ana seja a Ana, que formatou na cabeça. Aí a Ana faz qualquer coisa que você sai do seu controle, do seu formato, a gente fala, não acredito que você vai fazer isso. Por quê? Por que eu não posso fazer? Porque eu sou um ser humano, né? Então, assim como você, eu também estou em mudança. Assim como você, talvez essa situação me incitou tal coisa. Acredito que, então, nesse processo, esse olhar para o outro, com um olhar de quem é você agora, que é o que o Meisner traz, ajuda muito mesmo. Porque você vai respeitando tanto quem você é, olhando agora, quanto como é a pessoa no olhar para o agora, né? Ana, quero muito agradecer a sua participação. Foi sensacional, foi ótima. Nossa, contribuiu muito. Quero já deixar o convite para você retornar, para que a gente desenvolva outros temas, porque Meisner é muito rico, tem muito conteúdo bom para a gente passar para quem está nos acompanhando. Ele me agregou muito. E quero deixar para vocês, no final do vídeo, depois vocês verificam,
e também na descrição as redes sociais da Be True, do Andar. O Andar é um espaço lindo em São Paulo. Venham conhecer, vale muito a pena. A gente já está em 2021, graças a Deus. Daqui para frente as coisas vão retomar a normalidade. E eu quero agradecer muito, imensamente, esse convite. Espero que, de alguma forma, a nossa conversa traga novos olhares e novas escutas para as pessoas. É sempre um prazer ter você. Agradeço muito a sua generosidade de se dispor e aceitar, se abrir ao novo, porque isso sim é um ato de muita coragem. Poucos de nós fazemos isso no nosso dia a dia. E acredito que isso teve uma profunda reverberação em todo o seu cuidado com o seu pai, do se abrir ao novo, independente de quão difícil isso fosse no momento. Então, eu quero agradecer mesmo, sempre, por todo o carinho e apoio que você também me dá, e convidar todas as pessoas, sempre que quiserem. Tem os podcasts da Be True, que eu também falo bastante sobre as emoções, e tem ainda acontecendo coisas online, tem coisas presenciais, tem encontros que as pessoas podem ir também. Vai ser sempre um prazer enorme poder compartilhar com vocês. Quero agradecer vocês que estão curtindo, compartilhando, comentando. É assim que a gente vai levando esse material e esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.